Acabou! Rafael Paiva não é mais o técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Após mais uma derrota acachapante, vergonhosa, ridícula, dessa vez para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, o Pedrinho, presidente do Vasco, acaba de confirmar o seu desligamento. A gente vai falar tudo sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, né? Um vídeo informativo, um vídeo trazendo todos os detalhes dessa noite de domingo que promete. Essa noite de domingo louca, onde o Vasco tem pela frente 3 partidas de Brasileirão, 43 pontos e a necessidade de vencer pelo menos um desses jogos para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. É incrível, é surreal pensar que ainda temos chances de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem coisas que definitivamente só acontecem com o Vasco da Gama. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês, trazer tudo sobre essa demissão do técnico Rafael Paiva. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês, muito bem informados aí sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família para não perder absolutamente nada sobre o nosso Cruz Maltino. Conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Fechado? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama, porque simplesmente Agora há pouco, às 4 horas da tarde, o Vasco ele não foi derrotado, não. O Vasco da Gama ele foi humilhado. O Vasco foi goleado dentro da Neoquímica Arena para a equipe do Corinthians pelo placar de 3-1. Uma derrota triste. Uma derrota, como a gente falou no início do vídeo, acachapante. Completamente acachapante. O Corinthians fecha a partida com exatamente 23 finalizações, enquanto o Vasco fecha o jogo com apenas 8 finalizações. Com relação à posse, o Corinthians fecha a partida com 60% da posse, enquanto o Vasco com apenas 40% da posse de bola. Um Corinthians muito superior, um Corinthians organizado taticamente, um Corinthians com peças excelentes tecnicamente, um Corinthians que foi sim nessa tarde de hoje um exemplo do que é jogar futebol contra um Vasco bagunçado, desorganizado, mal estruturado e mal gerido, e muito mal gerido. O Vasco hoje ele é muito derrotado e bem derrotado pela equipe do Corinthians. É mais uma derrota, como a gente trouxe, acachapante. O Vasco ele se acostumou no seu 2024 a não apenas perder, mas perder de uma forma feia, vergonhosa. E isso machuca a gente que é torcedor do Vasco. O Vasco ele tem, meu amigo torcedor, a segunda pior defesa do Brasileirão. Só fica atrás para a equipe do Atlético Goianiense, que já caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E esse número ruim, esse saldo negativo de gols tomados durante o Brasileiro, representam as goleadas. Hoje 3-1 para o Corinthians, 6-1 para o Flamengo, 4-1 para o Flamengo no primeiro turno. Além disso também, o 3-0 para o São Paulo, o 3-0 para o Fortaleza, o 3-0 para o Botafogo. Foi isso na cabeça do vascaíno. O vascaíno ele fecha o seu 2024 completamente atordoado. E não me venha você, torcedor, e aí agora é um recado para você, não me venha com esse papo de Lucas, esse é o melhor ano pelo menos do Vasco, porque não é. Sabe por que não é? Porque pelo menos a gente fecha o ano de 2022 com o objetivo concluído. O Vasco ele sobe na Bacia das Almas contra o Ituano, ok, mas a gente conclui o objetivo da temporada, que era o acesso à Série A do Brasileiro, mesmo na última rodada. O Vasco no ano passado, ele permanece na Série A, confirmando a vitória apenas na última rodada, mas a gente olhava para aquele elenco do Vasco e falava, caraca, esse elenco tem boas peças, esse elenco tem jogadores de qualidade. Desse elenco, talvez a gente tire coisas boas para 2024. A gente olhava para o elenco do ano passado e via Paulinho Paula, e via Jair, e via Payet, e via Léo Jardim, e via um PH em alta, e via um Lucas Piton em alta, e via um Verratti em alta, e via um Marlon Gomes.
A gente olhava para aquele elenco do Vasco e via expectativa, mas sinceramente, eu olho para esse elenco atual do Vasco da Gama e eu não vejo porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Um elenco fraquíssimo esse do Vasco. E se eu olhava no ano passado para a cara de alguns jogadores e ficava assim, animado com a possibilidade de vê-los novamente no elenco do Vasco em 2024, eu olho para esse elenco do Vasco hoje e eu fico animado em não ver a cara desses atletas. Sabe por quê? Porque eles não honram a camisa do Vasco. Não honram. Desrespeitam. Vocês desrespeitam o Clube de Regatas Vasco da Gama. O que vocês fizeram hoje contra o Corinthians na Neoquímica Arena foi um desrespeito. O senhor Léo Pelé, o senhor Paulo Henrique, o senhor Pablo Galdames, vocês não merecem mais vestir a camisa do Vasco. Vocês desrespeitam a instituição Vasco e vocês desrespeitam um torcedor muito machucado. A gente tem que culpar o Rafael Paiva. Mas calma aí também, a culpa não é só dele não. A culpa não é só dele não. A culpa é de muito jogadorzinho aí. Pior é ele que escala. Mas a culpa é de muito jogadorzinho aí que não honra a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vergonhoso, cara, o que aconteceu na Neoquímica Arena. Revoltante o que aconteceu na Neoquímica Arena. O Vasco hoje ele tem possibilidades reais, meu amigo. Real de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Real. O Vasco ele cai para a 12ª colocação. O Vasco hoje, 11ª, perdão. Ele está a 6 pontos do Criciúma. 6 pontos do Criciúma, que é o primeiro time dentro da zona. E não jogou ainda nessa rodada. Ou seja, o Vasco poderá terminar essa rodada a apenas 5 pontos de diferença da zona do rebaixamento caso o Criciúma vença. Olha a loucura. O Vasco tem 3 jogos fáceis, teoricamente. Enfrenta o Atlético Mineiro em casa, enfrenta o Atlético Goianiense em casa e enfrenta o Cuiabá. 2 times que já caíram. Mas eu não confio nesse grupo. Eu não confio nesse elenco. O meu afago é o fato do Paiva ter caído. E aí a gente parte para esse assunto. Porque também não dava mais. Criticamos o elenco porque vocês não vão passar batido não. O jogador não vai passar batido aqui não. Vocês têm culpa. Mas o que o senhor Rafael Paiva estava fazendo no Vasco era um absurdo. Um absurdo, gente. 14 partidas vascaíno. Pelo amor de Deus. 14 partidas, 2 vitórias, 8 derrotas e 4 empates. Os números do Rafael Paiva durante esse tempo de 14 jogos são muito piores do que os números do Ramon. E se assemelham aos números do Álvaro Pacheco. Porque o Álvaro Pacheco tem 4 partidas, 3 derrotas e um empate. O Paiva tem 14 partidas e 2 vitórias apenas. 8 derrotas. Então até se assemelha. O Paiva ele consegue fechar o seu ciclo no Vasco com números semelhantes ao do senhor Álvaro Pacheco. Rafael Paiva, que foi contratado no Vasco da Gama, né? Primeiro vamos, é claro, trazer a nota aí a vocês que o Vasco acaba de divulgar nas suas redes, né? O Vasco ele vem através de suas redes confirmar a demissão do técnico Rafael Paiva, tá aparecendo aí na imagem a vocês a nota oficial, abre aspas. O Vasco da Gama informa que Rafael Paiva não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira. Uma coletiva de imprensa será concedida nesta segunda-feira. O horário será informado em breve. Ou seja, isso representa que o Rafael Paiva nem sequer permanecerá no cargo de técnico do Sub-20. É importante lembrar. Rafael Paiva é contratado há exatamente 10 meses atrás. Hoje, dia 24, e ontem, dia 23, se completaram exatamente 10 meses. Ele é anunciado no Vasco no dia 23 de janeiro. Ele chega, né, para suprir a ausência da categoria Sub-20 após a demissão do técnico William Batista, que era um baita de um treinador também. Foi esquisita a demissão do técnico William Batista. O William Batista é demitido e o Paiva chega após uma boa passagem. O Paiva ele tem uma passagem de destaque no Palmeiras. Estava no Palmeiras desde 2022, no Sub-17, conquistou 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros e 2 Supercopas do Brasil durante todo esse período. Então ele chega ao Vasco da Gama, saindo do Sub-17 do Palmeiras, para fechar com o Sub-20 do Vasco da Gama. Uma passagem cheia de expectativas, mas que nitidamente acabou não dando certo. Ficou pouco tempo no Sub-20, pegou o Vasco numa primeira fase após a demissão do Ramon, foi bem, sai, volta para o Sub-20 e o Álvaro Pacheco toma conta do profissional. O Álvaro Pacheco cai e ele volta a comandar a equipe. Os números iniciais do Paiva eles são bons, mas os números do Rafael Paiva nessa segunda passagem, pelo menos agora nesse período recente, gente, é surreal. São 4 derrotas consecutivas. 3-0 para o Botafogo,
3-0 pro Fortaleza, 1-0 pro Inter e agora 3-1 pro Corinthians. São 10 gols sofridos em 4 partidas e apenas 1 gol marcado. Números muito ruins do técnico Rafael Paiva, que não tinha mais clima, não tinha mais como ele permanecer no comando técnico do Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro não, perdão. De um modo geral, o Paiva ele comanda a equipe do Vasco profissionalmente durante exatamente 35 partidas, tem 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Esses são os números do Rafael Paiva sobre o comando do Vasco da Gama. Então ele sai, o Vasco hoje, Pedrinho, ele vai dar uma entrevista coletiva amanhã em São Januário. A gente, é claro, vai dar uma olhada, vai muito provavelmente estar presente amanhã em São Januário para acompanhar essa entrevista coletiva do presidente Pedrinho. O Vasco, ele não tem um técnico, porque o Rafael Paiva, assim, era o interino, a gente já sabia disso. Não há nenhum técnico na comissão permanente, só se o técnico do Sub-20 for para o profissional, que eu acho que também não irá acontecer. Hoje, o que eu acho? Eu acho que o Felipe, que é o diretor técnico, deverá comandar o Vasco da Gama nas últimas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Felipe, que tem passagem por Confiança, por Volta Redonda, por Bangu, como treinador, e veio para o Vasco da Gama para, pela primeira vez na sua carreira, assumir o cargo de diretor técnico, poderá ter essa oportunidade de comandar o elenco cruzmaltino nos próximos 3 jogos, porque até não faz sentido. Não faz sentido, ao meu ver, na minha cabeça, o Vasco trazer um treinador com essa urgência para o jogo de sábado. O Vasco sábado enfrentará a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. E não fará sentido algum o Vasco entrar em campo, né? Já com um novo comandante, se desesperar para trazer um novo treinador. Hoje o melhor é esperar, é aguardar, realmente colocar alguém na função interina do cargo. Se for o Felipe, ok. Espero que não faça nenhuma cagada, porque o Vasco sábado ele joga uma final. O Vasco ele não pode pensar, sonhar em perder para o Atlético Goianiense. Não pode, assim, não pode sonhar em perder para o Atlético Goianiense em São Januário. O Vasco perdendo para o Atlético Goianiense, ele para mim vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se for o Felipe, que seja. E tenha terça, quarta, quinta, sexta e sábado para treinar esse elenco. E aí, confirmando a permanência na Série A, usa esses últimos 2 jogos contra Cuiabá e também contra a equipe do Atlético Mineiro para, assim, reformular. Tira, cara, não bota o Léo em campo, não bota o Galdames em campo, não bota quem não vai ficar para 2025 em campo. Esquece essa palhaçada. Emite nota oficial afastando esses caras. Porque se eles sabem que não vão ficar para 2025, eles não vão se entregar. Hoje o Vasco ele entrou de salto alto, gente, em Itaquera. Não é possível que vocês não percebem. A culpa é muito do Paiva, mas a culpa é muito desse elenco frouxo. O elenco do Vasco é frouxo. Então, Felipe, tome postura. Bata no peito e afasta. Pedrinho, afasta. Tira esses caras de dentro do CT Moacir Barbosa, que está contaminando esse elenco do Vasco. Uma vergonha o que aconteceu hoje em Itaquera. Pelo menos o técnico Rafael Paiva foi demitido e agora a expectativa é que de forma interina Felipe fique até o final de 2024 e a reformulação se inicie de uma forma mais intensa assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O certo é, Pedrinho e companhia, vocês terão uma dor de cabeça gigante, porque a reformulação do Vasco ela terá que ser grande. E Pedrinho, traga alguém pro seu lado de qualidade. Porque cadê o senhor Marcelo Santana também? Cadê o senhor Marcelo Santana? Sumiu. Ninguém sabe. Cadê aquele programa, né? De onde vem? De onde são? Cadê? É a situação do diretor executivo Marcelo Santana que não aparece. Bom, rapaziada, a gente fica por aqui. Apenas um aviso. Esse foi o nosso boa noite gigante. Não sei também, mas deixa aí a sua opinião se você concorda com a saída do técnico Rafael Paiva. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aí, saudações vascaínas.